Fala rapaziada, firmeza? Pessoal, hoje nós vamos fazer um outro experimento. Ele é totalmente voltado para jovens de ensino fundamental 1, fundamental 2, para poder representar num modelo construído com materiais recicláveis e reutilizáveis que todos temos em casa, o nosso sistema respiratório. Vocês estão vendo aqui, ó, já tem um modelinho pronto, mas primeiro vocês vão ter que saber quais são os materiais que a gente vai utilizar e qual é o procedimento. Vamos nessa? Galera, esse experimento aqui é muito legal para alunos que estão no ensino fundamental, seja fundamental 1, fundamental 2. Nós vamos construir um modelo representativo do sistema respiratório humano. Só com equipamento simples e coisas que vocês têm em casa também, tá? Aqui eu tenho uma garrafa de suco de 2 litros. Vocês vão perceber que a tampa está perfurada. Eu vou explicar daqui a pouco como a gente faz para perfurar a tampa. Durex, uma fita adesiva, né? Uma chave de fenda, 3 bexigas. Essa bexiga aqui eu usei tudo que eu tinha em casa, tá? Essa bexiga aqui é número 9. Se vocês tiverem uma bexiga maior do que essa, é até melhor. E essas 2 bexigas brancas são número 7. São um pouco menores do que aquela. Um pedacinho de canudinho. Pode ser até canudinho de refrigerante. Nesse caso eu usei aquele caninho que é de chuveiro. Esse conector aqui, que é geralmente usado para gás de cozinha, não precisa ser utilizado, tá? É que eu tinha uma pecinha sobrando aqui em casa, vou usar isso aqui mesmo, tá? Uma tesoura, um estilete e fita adesiva mais grossa, tá? Bom, primeira coisa é vocês tomarem muito cuidado, porque tem 2 fases aqui do processo que podem causar acidentes, tá? A primeira delas é quando a gente perfura a tampa. Bom, como que eu aconselharia vocês fazerem com o mínimo de risco possível de acidente? Mesmo assim, eu peço que vocês solicitem a ajuda do pai, da mãe, para evitar problema, tá? Pegando uma chave de fenda e aquecendo a pontinha da chave de fenda na chama do fogão. E aí é só fazer isso, ó. Pegar bem no centro da tampa e começar a pressionar. Você vai abrir um furinho. Depois você pode ir alargando o furo. Se você precisar esquentar um pouquinho mais, vai lá, esquenta um pouquinho a tampa e passa de novo, tá? Se você não conseguir deixar com a largura suficiente para que esse caninho passe por ali, a melhor maneira, e mais uma vez eu peço para que vocês tomem cuidado, é trabalhar com a tesoura. Dessa maneira aqui, ó, você vai raspando aqui que você consegue então abrir e deixar na espessura necessária para que o cano passe por ali. Toma cuidado para não alargar muito o cano, porque senão depois vocês vão ter que vedar com cola quente ou alguma outra coisa aí para evitar que o ar passe por aqui, tá bom? Bom, depois que a gente perfurou a tampa, então, o próximo passo é fazer o dispositivo interno. Aí nós vamos usar o canudinho, este conector. Então aqui na porção central do conector, nós vamos conectar esse canudinho aqui. Ele entra, nesse caso aqui, ele entra bem firme, ó, pode ver. Mas eu vou até o final. Eu esqueci de falar para vocês que se o canudinho tiver cerca aí de 15 centímetros mais ou menos, para esta garrafa de 2 litros é o suficiente, tá? Bom, a próxima coisa que nós vamos fazer vai ser fixar as 2 bexigas brancas aqui nas laterais. E para isso a gente vai usar o Durex, ou a fita adesiva mais fina aqui, tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui um pedaço de fita adesiva. Depois a gente vai passar mais, né? Porque não pode deixar vazar, passar ar por aqui. E aí vocês vão fechar bem aqui, ó. Passa umas 7, 8 voltas aqui desse lado, passa do outro lado. Se precisar reforçar, põe mais um pedaço de fita adesiva. Então vamos pegar o outro, vamos fixar do outro lado aqui agora. Isso aqui é um pouquinho chatinho, né? Mas é extremamente necessário, não pode escapar ar por aqui, tá?
Eu vou passar mais um pouco de fita agora que eu já fixei. Passar mais um pouquinho de fita aqui. Para evitar que o ar escape, tá? Vamos prender bem. Desse lado e do outro lado. Aí, pronto. Estão vendo como é que ficou? Tá acertado aqui. Agora, antes de eu colocar aqui, eu tenho que fazer o furo na garrafa. Então, eu vou deixar isso aqui do lado um pouquinho. E agora chegou a hora de nós usarmos o nosso estilete. Deixa eu mudar isso aqui para cá. Opa. Nós vamos cortar nesse último risco aqui, tá? Mais uma vez, peçam ajuda para um adulto, que é rapidinho. Caiu, não tem problema. Bom, essa parte aqui de baixo, ela vai ter que ser reforçada. Então, eu não vou ficar fazendo isso aqui 5 minutos aqui com vocês, tá? Mas o que vocês vão ter que fazer? Pegar uma outra fita adesiva mais grossa. Deixa eu ver se eu acho a ponta dela aqui. Essa aqui tá meio difícil. Vamos fazer nessa aqui, ó. Vamos usar essa. E aí vocês vão ter que fazer um reforço aqui na parte de baixo, ó. Tá? Quantas voltas vocês vão dar aqui? Tem que dar pelo menos umas 10 voltas, tá? Então eu vou fazer a volta aí, daqui a pouco a gente volta e eu explico para vocês como que a gente monta o dispositivo. 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. Bom, galera, vocês estão vendo aqui, ó, eu reforcei bem, ó, tá bem firme essa parte de baixo. E agora nós vamos fazer a montagem, tá? De que maneira? Bom, primeira coisa que nós vamos fazer é pegar esta parte do nosso modelo, introduzir aqui na garrafa. E agora nós vamos passar por esse furo aqui da tampa, tá? É importante fazer um furo meio apertado, como eu fiz aqui mesmo, tá? Ó. Porque aí você não tem necessidade de vedar depois. Tá até um pouco difícil de passar aqui, mas ele passa. Aí, pessoal, um pouquinho difícil, mas deu. Tá vendo? Pode deixar aqui uns 3, 4 centímetros para fora. Vamos dar uma endireitada aqui, ó. Esse caninho tá meio torto. E aí é só a gente fixar aqui dentro agora, tá? E agora falta colocar uma outra bexiga na parte de baixo. Então o que nós vamos fazer? Eu vou cortar essa bexiga bem perto aqui do finalzinho do caninho dela ali. E agora eu vou pedir a ajuda de uma assistente minha aqui. Ela vai segurar a garrafa assim para mim. E nós vamos ter que fazer isso, ó. Dar uma largada aqui na bexiga. O ideal é que seja uma bexiga um pouquinho maior que essa, tá, pessoal? Mas agora vai dar, ó. Ó por que tem que reforçar a parte de baixo, tá vendo? Que ela vai entortando. Aí agora que a gente conseguiu colocar, para que ela não escape, nós vamos ter que prender uma fita aqui, tá? Agora vamos pôr a fita aqui, ó. Pode deixar. Aqui tá quase escapando, ó, tá vendo? Vou puxar um pouquinho mais para fora. Aí. Olha por que tem que reforçar, tá vendo? Entorta um pouco, ó. Então quanto mais fita vocês passarem naquela parte, melhor. E aqui agora, 3 pedacinhos dessa aqui, ó. 3 pedacinhos não, 3 voltas que vocês passarem aqui, vai ser suficiente para segurar essa bexiga, tá? Vou cortar aqui. E agora o nosso modelo está pronto, tá? Pessoal, então eu vou explicar para vocês agora como que a gente sabe que o modelo está funcionando, ó.
Se eu pegar aqui a bexiga de baixo e puxar para baixo, eu vou encher as duas bexigas de dentro. Se eu empurrar para cima, ela vai esvaziar. Ó. Enche, esvazia. Enche, esvazia. Enche, esvazia. Eu vou explicar então para vocês a qual parte cada estrutura dessa aqui representa no nosso organismo e o que significa encher ou esvaziar essas duas bexigas de dentro. Beleza? E aí, molecada, curtiram o experimento? Primeiro eu queria explicar para vocês a qual parte do nosso sistema respiratório cada uma dessas estruturas representa, tá? Primeiro aqui, né, o canudinho vai representar a nossa traqueia. Lá dentro, naquele dispositivo que eu falei para vocês, que eu tinha aqui em casa, que é para usar em instalação de gás, cada uma daquelas hastes que partem do eixo central representariam um brônquio. Lá dentro viriam os bronquíolos e os alvéolos pulmonares que a gente não consegue enxergar aqui nesse experimento, tá? As duas bexigas que nós temos lá dentro representariam nossos pulmões, a garrafa representaria a nossa caixa torácica e esta outra bexiga externa que vem na parte de baixo representaria o nosso diafragma, tá? Bom, quando eu coloco o meu dedo aqui, prendo meu dedo aqui nessa bexiga de baixo e puxo ela para baixo, ó, que eu vou inflar as bexigas de dentro, representaria o momento em que o diafragma está contraído, tá? Na hora que eu empurro a bexiga para cima e as duas bexigas de dentro esvaziam, corresponderia ao momento que o diafragma está relaxado. Então isso aqui está representando o movimento de inspiração, expiração, inspiração, expiração, tá? Lembra que eu falei para vocês que era importante reforçar bastante a parte de baixo? Olha esse modelo que eu já tinha feito hoje à tarde, que eu reforcei bem aqui, ó. Passei várias camadas de fita, como ele ficou retinho, tá vendo? Ó? Aqui eu não tive alteração nenhuma. O outro que nós fizemos agora há pouco, vocês perceberam que ele deu uma entortada aqui. Então, para que o de vocês não fique com esse problema, não esqueçam de dar aquela reforçada, tá? E a última coisa que eu queria falar para vocês isso aqui é um modelo. Ele não é um representante fiel do funcionamento do nosso sistema respiratório. Por que eu não posso dizer que ele é perfeito? Ele tem algumas imperfeições aqui, né? Primeiro, esta garrafa que está representando a caixa torácica não consegue mostrar de maneira eficiente o movimento de ampliação e redução da nossa caixa torácica no momento da inspiração e da expiração, porque esta garrafa não é flexível e não faz esse movimento, tá? Outra coisa que eu já tinha comentado agora há pouco é que nós não conseguimos enxergar nem os bronquíolos e nem os alvéolos pulmonares que estariam lá dentro, que seria o local onde aconteceria a troca gasosa, né, chamada hematose, através da qual nós nos livraríamos do gás carbônico que está presente na nossa corrente sanguínea e conseguiríamos capturar o oxigênio que veio do ambiente externo. E terceiro que, ao representarmos o movimento do diafragma, no nosso sistema respiratório, quando o diafragma está contraído, o que acontece com ele? Ele faz esse movimento, ele abaixa e fica paralelo ao chão. E quando ele está relaxado, ele sobe e fica arqueado. Eu não consigo representar fielmente isso porque, para representar a contração do diafragma, eu tenho que puxar a bexiga para baixo e não consigo deixá-la paralela ao chão. E quando eu vou representar o movimento de relaxamento do diafragma, eu tenho que empurrar a bexiga para dentro. E eu não consigo deixá-la também na posição de arco, como ficaria no nosso sistema respiratório, tá? Mas eu acho que para vocês entenderem o movimento de inspiração e expiração, é totalmente válido. E uma última coisa, né, que vale a pena comentar com vocês, é que o que faz as bexigas inflarem ou esvaziarem é a diferença de pressão que existe entre a pressão atmosférica e a pressão interna aqui da nossa garrafa de plástico, tá? É o mesmo que acontece, ou algo similar ao que acontece no nosso sistema respiratório. Quando nós inspiramos, como a gente tem uma ampliação da caixa torácica e automaticamente uma redução da pressão interna da caixa torácica,
a pressão externa fica maior do que a interna e o ar entra por diferença de pressão. E quando a gente expira, o que acontece? Nossa caixa torácica é jogada para trás e para baixo, o diafragma sobe e automaticamente diminui o volume interno da caixa torácica, aumentando a pressão. Nesse momento, como a pressão interna é maior do que a pressão externa, o ar acaba saindo por diferença de pressão. Conseguiram entender? Então, vai lá, tenta fazer e compartilha com a gente depois, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, dá um like lá, se possível compartilhe o vídeo com outras pessoas e acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu? Falou, galera. Abraço.